Mensagem do céu. Querida, minha querida, faz algum tempo que eu estou lendo um livro, eu já falei para você, do Harold S. Kushner, não é? Quando as coisas ruins acontecem às pessoas boas. De todo o livro é bom? Não, queridos, não é um livro que tem uma conotação evangélica, uma conotação nesse sentido, tem uma conotação judaica, ele é um rabino, não é? Então ele tem algumas impressões, algumas questões, mas é claro que todas as considerações nós temos de passar pelo crivo do Mashiach, no nosso Senhor Yeshua. Mas eu estava lendo uma das passagens que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que é bom, eu quero compartilhar sempre com vocês, porque serve para a minha vida e serve para a sua vida também. E eu quero ler para vocês aqui algumas páginas, eu espero que eu não canse vocês com a leitura, alguém tem que ler para você. Se você não lê, eu tenho de ler para você, porque eu tenho de cuidar da sua vida, não é, meu querido e minha querida? Então eu vou ler para você algumas partes que me impactaram bastante. E eu gostaria que você fosse edificado com essa leitura, como eu fui edificada com essa leitura no dia de ontem, então estou lendo para você. Estou lendo aqui na página 115. Uma das piores coisas que costuma acontecer a quem foi ferido pela vida é a tendência de aumentar a proporção do mal recebido, ferindo-se a si próprio pela segunda vez. Além de vítima de rejeição, privação, ferimentos ou má sorte, tal pessoa sente frequentemente a necessidade de se culpar em função do que está lhe acontecendo e afasta os que tentam se aproximar para ajudá-la. Muitas vezes, em nossa dor e confusão, instintivamente agravamos as dificuldades, passamos a achar que não somos dignos de ajuda e essa solidão autoimposta, culposa, irada e ciumenta faz com que uma situação em si ruim se torne ainda pior. Em geral, achamos que somos capazes de uma visão humana, porém não é raro nos surpreendermos dizendo inadvertidamente às pessoas que estão sofrendo que de algum modo elas merecem o que elas estão passando. E é dessa maneira só fazemos alimentar seu latente sentimento de culpa, a despeito de que talvez tenham procurado o mal que lhe adveio. Então, lembramos dos consoladores de Jó. Lembra-se da história bíblica? Pois é, quando foram visitar Jó, os 3 amigos sinceramente desejavam consolá-lo por suas perdas, doença. No entanto, eles faziam isso de modo errado e acabaram levando a se sentir pior do que ele já se sentia antes, não é? Olha só, acaso poderíamos aprender com os seus erros do que é que alguém ferido pela vida de fato necessita, como seus amigos e vizinhos poderiam ser úteis, não é? O primeiro erro deles foi pensar ao dizer, por que Deus faz isso comigo? Jó estava fazendo uma indagação e que eles ajudariam se respondesse a pergunta explicando por que Deus estava agindo daquela maneira. Na realidade, as palavras de Jó nem de longe contêm uma indagação de ordem teológica. Elas são um grito de dor. Depois daquelas palavras caberia um ponto de exclamação e não de interrogação. O que Jó queria de seus amigos? O que ele estava de fato pedindo com a pergunta, por que Deus fez isso comigo? Não era teologia, mas era simpatia. Não desejava que lhe explicassem. Deus tampouco estava querendo mostrar-lhes que a sua teologia era insatisfatória. Ele queria somente dizer que era realmente um bom homem, que as coisas que lhe estavam acontecendo eram terrivelmente trágicas e injustas. Mas seus amigos empenharam-se tanto ao falar de Deus que quase se esqueceram de Jó. E a não ser para observar que ele deveria ter feito alguma coisa muito ruim para merecer aquele destino, aquele castigo, nas mãos de um Deus que é justo. Como jamais haviam estado na situação de Jó, seus amigos não podiam perceber que era um inútil e ofensivo o julgamento que estavam fazendo, dizendo a Jó que não deveria chorar nem se lamentar tanto, ainda que eles tivessem sentido na carne semelhantes perdas, nem assim teriam o direito de julgar a dor de Jó. É difícil saber o que dizer a alguém abalado por uma tragédia. É mais fácil saber o que não dizer. Tudo que possa ser tomado como crítica por quem se lamenta, não leve tão a sério, controle suas lágrimas. Você está transtornando as pessoas. Gente, isso é errado. Tudo que tenta minimizar a dor de quem se lamenta, isso com certeza é para o seu bem, poderia ser muito pior, ela está muito melhor agora, por uma pessoa que morreu, provavelmente não será entendido nem apreciado por quem está sofrendo.
Exigir de quem se lamenta que disfarce ou rejeite os seus sentimentos. Olha, não temos direito de questionar a Deus. Deus deve amá-lo muito, pois escolheu você para levar esse fardo. É igualmente negativo e inútil. Sob o impacto de tantas tragédias, Jó tentava desesperadamente manter o seu autorrespeito e certeza de que ele era um homem bom. E de fato ele era. E seu testemunho que o Eterno deu acerca de Jó. A última coisa no mundo que ele desejava ouvir é que não tinha agido bem, fossem as críticas sobre a maneira como ele se queixava ou sobre os atos que praticara para merecer tal destino. O efeito era o mesmo que o sal provoca numa ferida que está aberta. Jó precisava de simpatia mais do que conselho. Por mais sensato que fosse o conselho, haveria tempo para o lugar para este último. Precisava de compaixão, da sensação que os outros participavam também de sua dor. Mais que explicações teológicas sobre os caminhos de Deus, precisava de conforto físico, de pessoas que partilhassem sua força com ele, sustentasse-o em vez de condená-lo. Precisava de amigos que lhe permitissem zangar-se, chorar, desabafar alto, muito mais do que amigos que o considerassem a tornar um exemplo de paciência e piedade para os outros. Precisavam de alguém que dissesse, sim, o que aconteceu é terrível, Jó, e não tem sentido, e não coragem, Jó, afinal de contas, não é tão ruim assim. E foi aí que os amigos falharam, não é? A expressão de consoladores de Jó passou a designar pessoas que desejam ajudar, mas que se mostram tão preocupadas com as suas próprias necessidades e sentimentos que acabam por piorar as coisas. Contudo, os amigos de Jó, sob dois aspectos, procederam corretamente. E é esse exemplo que eu quero também deixar para vocês, queridos ouvintes da Rádio Ano. Em primeiro lugar, eles compareceram. Eu estou certo que a visão do amigo na miséria lhes era dolorosa, e eles provavelmente tiveram vontade de afastar-se e deixaram-no só. Porém, não é agradável vermos um amigo sofrer e a maioria de nós evita de bom grado essa experiência. Ou nos afastamos de todo, de modo de que quem sofre acaba por ficar isolado com o sentimento de rejeição, coroado da sua própria tragédia, ou nos aproximamos como evitando a razão da presença ali. As visitas a hospitais, manifestações de condolência transformam-se em conversas apenas sobre o tempo, a bolsa de valores, as notícias esportivas, assumindo um ar de irrealidade, exatamente como fazem os noticiários da TV, viu, queridos? É exatamente isso. Voltando ao livro. Assumindo um ar de realidade em que a preocupação mais importante no espírito de todos os presentes é deixada de lado. Os amigos de Jó pelo menos tiveram a coragem de encará-lo e enfrentar a sua dor. Em segundo lugar, eles ouviram. Eles ouviram, segundo o relato bíblico, eles se assentaram durante muitos dias sem dizer uma única palavra. Enquanto Jó extravasava sua dor e cólera, esta, acho eu, foi a parte mais útil da visita. Nada do que eles fizeram depois disso fez bem a Jó. Então, querido meu, querido amigo, o que eu estou lendo para você é um texto que trata acerca de como devemos ser uma pessoa que sofre, alguém que está com uma dor, alguém que está vivendo ali um momento de grande dor, não é, querido meu, querida minha? Essa questão importantíssima, importantíssima, eu acredito que possa estar fazendo bem para você essa leitura, até como você se comportar com alguém que teve uma perda, não é? Olha, queridos, eu já contei para vocês a perda que eu tive com relação à vida do meu filho. Olha, uma das coisas mais gratas que eu tive na minha vida foi minha querida Elfriede Bender, não é? Uma mulher que agiu ali comigo como se fosse o próprio Espírito Santo de Deus. Primeiramente, estava todo mundo sofrendo, minha família estava sofrendo. Eu não posso dizer nada da minha família não ter feito isso, porque a minha família estava precisando de mim desesperadamente, não é? Então, assim, naquele momento, quando a minha amiga chegou, o que ela fez comigo? Foi uma coisa fantástica. Primeiramente, ela viu uma necessidade física, não é? Ela chegou para mim e falou, olha, você já tomou café? Gente, eu não tinha comido absolutamente nada, não é? Desde a notícia da morte do meu filho e tudo mais, eu não tinha conseguido me alimentar, não tinha conseguido, eu tinha pensado nos meus filhos, tinha pensado nos meus amigos que estavam ali no velório, eu levei alimento, inclusive, para eles, tinha algumas caixas de chocolate em casa, eu levei tudo, tinha salgadinhos, eu levei tudo lá para o velório, não é todo mundo lá sem comer absolutamente nada, como eu. E essa minha amiga amada chegou para mim e falou,
Vamos tomar um café? Tinha do lado de fora do cemitério São Luís, tem umas bancas ali, umas barraquinhas que servem café, e foi a primeira coisa que eu coloquei no estômago por causa dessa minha amiga. Minha amiga agiu exatamente como a Ruach HaKodesh, como o Espírito Santo. Ela veio na minha vida, ela não me trouxe, porque, gente, toda vez que você passar por uma tragédia, pode ela ser pequena, vai um acidente de trânsito, não é? Na hora todo mundo tem razão, mas depois todo mundo fica com peso de culpa, peso na cabeça, peso de todos os lados. Qualquer situação que você sofra, qualquer situação que você passe com relação a uma perda ou a uma situação de tragédia na sua vida, você vai acabar encontrando questionamentos, sentimento de culpa vem sobre a sua vida, como aconteceu com essa situação eminentemente, onde Jó mesmo, muitas vezes ele fala, olha, Senhor, será que o Senhor está me culpando pelos pecados da minha juventude? Não é? Porque todos nós pecamos, queridos, não é? Jó era um homem maravilhoso, que tem o testemunho do Eterno, não é? O nome dele, na verdade, é Iov, não é? Mas tudo bem, a tradução nossa ficou por Jó. E aí o que acontece? Esse homem tinha um caráter maravilhoso ao ponto do próprio Eterno testificar que esse homem era um bom homem. Então, dentro desse contexto, meu amado e minha amada, mesmo assim ele trazia sobre si muitas culpas, muitas situações que você, é nisso que eu quero tratar. Você hoje está passando por um problema sério, tem várias situações aí onde nós acabamos ficando nos culpando, acabamos ficando com mais problemas do que nós, na verdade, já teríamos com o próprio problema, não é? Então, queria expor a você. Você tem aqui uma pessoa que te ama, que está aí ao seu lado, tenho procurado estar com você todos os dias. Eu quero poder, de algum modo, ajudar a sua vida, a você estar plenamente restaurada dessa dor, dessa tristeza, não é? E agindo assim, dessa maneira, como agiu minha querida Elfriede Bender, não é? Ela esteve ao meu lado num dos piores momentos, o pior momento da minha vida, viu, queridos? Ela agiu exatamente como a Ruach HaKodesh, como o Espírito Santo de Deus. Ela foi ali, quietinha, ela esteve ali do meu lado, ela ficou, não falava absolutamente nada. Eu vi a tristeza dela porque ela conheceu meu filho pequeno. Ela também é uma amizade minha de muitos anos, é uma pessoa que nunca me deixou, queridos, é uma amiga verdadeira, é uma amizade antiga, queridos. Olha só, a Priscila está agora com 24 anos, pois eu conheci o Fried e a Priscila tinha 5 anos de idade, não é? Então é uma amizade aí de quase 20 anos de convivência, queridos, amizades verdadeiras, amizades que só são feitas no céu. E essa vida tem me ensinado grandemente. Não estou dando honra e glória à vida da Elfriede, porque ela é uma serva do Eterno, ela é uma pessoa doadora, gente. Olha, eu espero um dia poder trazê-la aqui para entrevistá-la, para que você conheça uma pessoa que faz parte da minha vida, da minha história. E eu honro mesmo. Pessoas assim são pessoas que começam a falar, meu olho enche de lágrima, porque eu a amo com todo o meu coração. É uma pessoa que marcou minha vida espiritual, e eu tenho certeza, eu espero um dia convidá-la para estar aqui com vocês. Eu sempre falo dela aqui com vocês, mas nunca eu pude trazê-la. Vamos ver se um dia eu consigo trazê-la aqui para dar uma entrevista para vocês, não é? Ela tem um sotaque alemão, mas olha só, eu sou uma judia amiga de uma pessoa alemã. Que coisa, não é? Olha só, o Eterno une aqueles que são divididos, e por isso eu falo sempre dela, porque ela é um exemplo na minha vida, um exemplo, aliás, no meu casamento. Foi uma pessoa que me ensinou muito, e aliás eu gostaria muito de convidá-la para estar conosco um dia para compartilhar exatamente essas coisas, que são coisas tremendas que eu aprendi do lado dessa minha irmã amada, não é? Muita coisa acontecendo na minha vida, esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Essa mulher esteve ao meu lado. Então, assim, ela me ensina muito como a Ruach deseja que nós venhamos agir quando nós vemos alguém sofrendo. Querido meu, querida minha, você viu alguém sofrendo? Esteja presente, não é? Esteja presente, ouça o que a pessoa tem a dizer. Não é momento de tratar com essa vida isso, aquilo outro. Olha, a pior coisa que existe é nesse momento a gente agir como amigo de Jó, não é? Não acrescenta, não ajuda, não traz bem algum. Então eu espero de coração mesmo, que você possa ser edificado por essa mensagem, como agir no meio de uma situação de perda, numa situação com relação à culpa que já comete a qualquer um. Eu desejo de coração que isso
possa edificar a sua vida e você guarde, porque nós estamos vivendo num tempo muito mau. É um tempo muito ruim, querido meu, querida minha. E eu espero que você possa lembrar-se de coisas maravilhosas que você tem aprendido nesse lugar para a sua edificação. Que isso faça bem ao seu espírito, à sua alma, ao seu coração. Nós vamos ficar agora aqui de música que fale ao seu coração.